Fala galera, vamos lá fazer uma super revisão de Física 1 aqui, né? Tratando, portanto, de todos os assuntos, né? Que geralmente a gente vê ali no livro 1 das coleções que possuem 3 livros de Física, né? Em outras palavras, eu vou tentar falar aqui, né? Um pouco de cada tópico, né? Sobre cinemática, sobre dinâmica, força, hidrostática, leis de Newton, tá bom? É importante lembrar que esse vídeo não tem, né, a intenção de ser uma aula, ok? O que eu vou fazer aqui é um brainstorming, né, de todas as informações que me vêm à mente, né, sobre esses assuntos, tá bom? Na expectativa de proporcionar, né, para quem já tem uma base, né, uma revisão interessante, com algumas deduções, né, algumas conclusões aqui, né, que às vezes nem sempre são tão óbvias, tá bom? Então, 2 requisitos são importantes para você acompanhar esse vídeo. Primeiro, um bom traquejo algébrico, né? Você precisa ter fluência total em matemática básica, tá, galera? E, né, uma noção prévia dos assuntos que eu vou tratar, ok? Ressalto, este vídeo não é uma aula, é uma super revisão, né, rápida e objetiva de todos os tópicos, né, que tratam ali, como eu disse, de cinemática, dinâmica, passando por empuxo, hidráulica, né, e finalizando ali com aquela parte de planos inclinados, força de atrito, energia, tá bom? Trabalho, potência, ok? Então, vamos lá. Para começar, vamos falar, né, naturalmente, dos famosos vetores, né? Ora, os vetores, né, são números especiais, né? Números especiais que possuem módulo, sentido e direção, né? Então, todo vetor, moçada, ele tem módulo, que nada mais é do que o seu tamanho, é o valor associado a ele, né? Ele também tem sentido e também tem direção, né? Então, o vetor é então um número especial, né? Um número especial que precisa, né, de sentido e direção, né, para que seja compreendido, tá bom? Eu vejo materiais, né, apresentando tabelas com grandezas vetoriais, grandezas escalares. Galera, isso é só sobrecarga de informação, né, para gente que já tem tanta coisa para aprender, para guardar, para decorar, né? A diferença, a distinção entre uma grandeza escalar e vetorial, ela é bem intuitiva. Assim como no português nós temos os verbos transitivos que pedem um complemento, né, para serem compreendidos, né? Por exemplo, quando eu digo que o menino gosta, né, você pergunta, gosta de quê, né? Então eu digo, de pizza. Então tá, agora tem sentido, né? Assim são os vetores, né? Quando eu digo, por exemplo, que um deslocamento foi de 10 metros, né, você pergunta, tá, 10 metros em que sentido? Em que direção, né? Por isso, né, deslocamento é uma grandeza vetorial, tá bom? Ó. Da mesma forma, velocidade. Se eu falo que desenvolvi uma velocidade de 36 km por hora, você pergunta, tá, ok, mas em que sentido? Em que direção, né? Então, igualmente, né, velocidade também é uma grandeza vetorial, né? E assim é a aceleração, força, né? Quando eu digo que apliquei uma força de 100 newtons, ora, você pergunta, ok, mas aonde? Em que sentido? Em que direção, né? Então, deslocamento, velocidade, aceleração, força, né? Todas são grandezas, né, vetoriais, dentre tantas outras, né? Por outro lado, né, nós temos grandezas como o tempo, por exemplo, né? Eu falo para vocês que passaram 10 segundos. Ninguém pergunta, né, em que sentido, em que direção. Eu digo para vocês que tenho 80 quilos, massa, né? Ninguém também pergunta em que sentido, em que direção. Não faz sentido, né, moçada? Fala sério, né? Então, não precisa de tabela, é intuitivo, né? Essa distinção, ela é intuitiva, tá bom? Basta você pensar se faz ou não, né? Se tem ou não coerência, né? Adicionar sentido e direção àquela determinada grandeza, tá bom? Então, essa é a definição de vetores, né? E sobre eles, né, é muito importante falar das operações, né? Temos aqui, então, um vetor A, né, somado a um vetor, por exemplo, B. Está aqui o meu vetor B. Como é que eu faço essa soma? Galera, a regra é clara, tá? Para somar vetores, eu vou fazer o seguinte, eu simplesmente ligo o final de um, né, à base do outro, ó. Então seria isso aqui, mais ou menos, ó. Deixa eu baixar aqui, tá? Então, ó, aqui seria o meu vetor A, né, e aqui seria o meu vetor B. Perceba que eu arrastei, né, o vetor B, né, para cima do meu vetor A aqui, tá? Eu posso fazer isso à vontade, tá, moçada? Eu arrasto o vetor para onde eu quiser, desde que eu não mude, né, seu sentido, sua direção e seu módulo, né? Se eu preservo, então, todas as características do meu vetor, né, módulo, ó,
sentido e direção, né, eu posso sim arrastar ele, né, da forma que me for conveniente, né, para operar, né, esse vetor com algum outro, tá? Então, por exemplo, desde que eu não aumente o módulo de B, né, desde que eu não mude a sua direção, né, por exemplo assim, ó, ou que eu também não mude o seu sentido, né, que seria, por exemplo, botar ele, né, de cima para baixo, em vez de baixo para cima, né, mantendo então preservadas as suas características, eu consigo arrastar ele, ó, e faço, né, a regrinha da soma, ligo a base de um no final do outro e então, ó, faço uma ligação da origem até aonde terminou o último vetor. Olha só, mesma coisa, né, aqui, ó. Esse aqui então seria o meu vetor C, resultado da soma dos vetores A e B, tá? Ó, moçada, é muito importante destacar uma coisa. A operação vetorial aqui seria essa, ó. A mais B igual a C, tá bom? Note que a todo instante eu estou representando, né, os vetores com a setinha em cima, né, a notação própria dos vetores, tá? Isso é muito importante, sabe por quê? Ó? Em casos em que eu tenha, por exemplo, um vetor A, ó, tenho aqui o meu vetor A. Outro exemplo, tá? Aqui, para não confundir, vou até chamar o vetor D. Aqui o meu vetor E. Ó. E, somando eles dois, eu teria o quê? Ora, eu teria, pela regra, né, o vetor resultante que eu obtenho da seguinte maneira. Ligo um no outro, ó, e conecto a origem ao final, tá? Tá aqui o meu vetor resultante. Porém, perceba que aqui a gente fica tentado, né, a dizer que, pelo teorema de Pitágoras, né, o meu vetor F resultante, né, ele seria, então, a gente quer dizer isso aqui, ó. Eu quero dizer que o vetor F ao quadrado, né, seria, portanto, o D ao quadrado mais o E ao quadrado. Cuidado, tá, galera? Isso está errado, tá? Por quê? Ora, porque a operação vetorial não se confunde com a operação matemática que se refere aos módulos, tá bom? Então, ó, eu não posso dizer isso. Vetorialmente falando, a soma deles continua sendo isso aqui, ó, com a setinha em cima, tá bom? A operação matemática que define os módulos, né, ela sim pode ser, né, aí feita por meio do teorema de Pitágoras, tá bom? Então, veja, esse meu vetor D, que está aqui na base, né, ele teria um módulo, né, que a questão me daria, né? Por exemplo, um valor, um número, tá? Vamos supor que fosse, por exemplo, 4. O módulo do meu vetor D seria uma velocidade, por exemplo, 4 metros por segundo. Já o módulo do meu vetor E seria 3 metros por segundo. E aí, como é que eu encontraria o módulo do meu vetor F? Né? Então, eu quero encontrar esse tamanho, né? O tamanho geométrico mesmo aqui, ó, da seta, né? Da reta que representa o meu vetor, né? Então, eu diria que o vetor F, olha aqui, o módulo do vetor F, né? Que é a mesma coisa de escrever tão somente o F sem a setinha, ó. Ele sim, né? Vale o quê? Ora, vamos lá. F ao quadrado, né? Ou seja, sem a seta é o módulo, tá? Ó. Eu poderia fazer assim, né? Ou assim, ó. Venhamos e convenhamos, né, moçada? Aqui assim é bem mais fácil, né? Só tira a seta, tá bom? Então eu tenho o quê? F ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí você, que já está mais antigo nos estudos, né? Bate o olho e já sabe que esse triângulo, né? É 3, 4 e aqui 5. Né? Daria um vetor resultante, velocidade de 5 metros por segundo. Tá bom? Note, F ao quadrado, F, melhor dizendo, né? Vai ser a raiz de 16 mais 9, né? Que é a raiz de 25. Né? Seria, na realidade, F mais ou menos a raiz de 25. Né? Como a raiz de 25 é 5, né? Eu teria mais ou menos 5, mas o valor negativo é descartado, né? Uma vez que eu tenho aí um comprimento geométrico, né? Que, obviamente, é positivo. Tá bom? Então, ó, é assim que a gente faz a soma de vetores, né? Cuidado para não confundir a operação vetorial com a operação matemática, né, que se refere aos módulos. E, última coisa sobre vetores, é que é muito importante também saber decompor eles, né? Então, ó, se eu tenho aqui um vetor inclinado em relação ao meu eixo, ao meu plano XY, tenho aqui um plano XY, e tenho aqui um vetor inclinado em relação ao meu plano.
Por que ele está inclinado? Vamos lá. Está inclinado, galera, porque ele não está alinhado em nenhum dos meus eixos, né? Veja, eu tenho aqui o eixo X, aqui o eixo Y. Então, se ele não está alinhado a nenhum dos dois, ele está inclinado. Esse ângulo de inclinação sempre é dado, tá? Ó. Sempre é dado. E para somar esse vetor com outro, vamos supor que eu queira somar esse vetor aqui com esse aqui, ó. Esse vetor com esse aqui, tá? Vamos supor que esse vetor aqui tem módulo, deixa eu fazer ele um pouquinho mais curto. Esse vetor aqui tem módulo P sobre 2, e esse aqui tem módulo P. Pronto, o módulo é o valor numérico associado ao vetor, o tamanho, né, da seta aí, tá bom? Como é que eu faria essa soma? Ora, pela regrinha, né, eu claramente ligaria um, né, no outro, né? Então aqui eu teria o vetor P sobre 2 e aqui o P. E o resultado é o quê? Ora, o resultado é ligar, né, origem ao final. Está aqui o meu vetor, né, soma, né, que eu vou chamar de S. O vetor S, né, seria então esse aí, que liga a origem ao final, tá? Só que, moçada, antes de eu fazer essa soma por meio, né, da lei dos cossenos, que você já deve estar pensando em usar aí, eu vou, né, mostrar uma coisa legal. Ó. Se eu decompor esse meu vetor P sobre 2, como é que eu faço isso? Simples. Parto da origem dele, né, desenho uma componente alinhada a X, outra componente alinhada a Y, né, então eu vou chamar essa aqui de componente X, tá? Que eu vou chamar de Vx, né? E supondo que aqui, né, nós tenhamos um vetor V, tá? Esse vetor V, né, ele tem módulo, né, o módulo de V, vou estar aqui, ó, sem a seta, tá, ó, é P sobre 2, né? E aqui eu tenho um vetor V', ou melhor, V1 e V2, pronto. E o módulo de V2 é P, tá? Não confunda as coisas, aqui é só a representação, né, a notação correta do vetor, né? Esse aqui é o nome do meu vetor, a setinha indica isso, né? E aqui é o módulo dele, ó. Tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aí, desenho dois vetores, né? Duas componentes alinhadas, uma em cada eixo, né? Portanto, entre elas eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto. Chamo essa aqui de Vx, ou melhor, de V1x, e essa aqui de V1y. Isso porque, né, o nome do meu vetor é V1, tá bom? E aí, como é que eu defino elas? Ora, percebe uma coisa, galera? Vou desenhar fora aqui, né, para ficar mais claro. Você nota que aqui eu tenho V1, coloquei um Vx aqui, um Vy aqui, né, respeitando, obviamente, a alturinha do meu vetor certinho, ó. E a gente não força a barra se dissermos que, ó, olha só, Vx mais Vy, olha, final de um ligado na base do outro, né? Então, Vx mais Vy, né, é o próprio V1, tá? Sacou? Eu desenhei duas componentes que somadas, né? Aqui elas, ó, somadas, né? Vx e Vy, somadas, né, resultam no meu vetor V1, né? Então, o que é que eu vou dizer? Ora, eu vou dizer que, lembrando que aqui eu tenho um ângulo dado, né? Eu vou dizer então que Vx mais Vy é igual a V1. Isso vetorialmente, né? Aí operando, tá bom? E note agora o que? Uma vez que eu encontro as componentes do meu V1, né? É dizer, eu encontro, né, os vetores que somados, né? Os vetores alinhados aos eixos, né, do plano x e y, que somados dão o meu vetor inclinado, né? Depois que eu encontro eles, não faz sentido eu continuar operando com o meu vetor original. Sabe por quê, moçada? Olha só, a lógica é clara, ó. Se Vx mais Vy é o próprio V1, né? Então, se eu continuar somando os três, né, eu estarei somando V1 duas vezes, é ou não é? Afinal, ó, Vx mais Vy é o próprio V1. Então, V1, a decomposição de V1, acompanha, ó, V1 decomposto dá Vx mais Vy, e Vx mais Vy dá V1. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Se eu usar os três na soma, eu vou estar dobrando o V1. Né? Então, o que é que eu faço? Depois que eu decomponho, ó, eu esqueço o meu vetor original. Vou deixar só aqui a setinha pontilhada para a gente lembrar, né, que Vx e Vy aí são as componentes, né, do meu vetor originalmente inclinado. E aí, galera, pronto. Agora, preste atenção. Lá da trigonometria, né, a gente lembra do bizu, né, olha aqui, só, cá, toa,
Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente, né? Então vamos lá. O ângulo aqui é dado, tá bom? Se eu quiser encontrar o seno desse ângulo aí, ora, tá aqui, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o oposto? VY, tá? Oposto ao ângulo. Hipotenusa, V1. Portanto, o seno do ângulo dado vai ser VY sobre V1. Já o cosseno desse ângulo vai ser Vx, né? Adjacente, ó, coladinho aqui ao ângulo, né? Ó, aqui meu ângulo vai ser Vx sobre V1, né? Que é o que? Cateto adjacente sobre hipotenusa. É ou não é? Agora, se liga, moçada. Se eu simplesmente passo esse V1 aqui, ó, multiplicando, né, para o outro lado, né, eu chego aqui, ora, eu vou chegar nesse caso aqui, que Vx é V1 cosseno do ângulo dado, enquanto Vy é V1 seno do ângulo dado. Moral da história, né? É isso aqui, essa análise geométrica, né, com um pouco de trigonometria, que justifica, né, aquele bizu do colado cosseno, ó, colado no ângulo, vai a componente, né, com cosseno, ó, colado cosseno, e a outra, naturalmente, fica com seno, né? Então tá aqui, ó, eu vou dizer então que Vx é V1 cosseno, lembre-se, colado cosseno, né? Aqui, ó, e Vy, né, eu vou limpar aqui, ó, Vy vai ser V1 seno, beleza? Massa, decompus o meu vetor V1 original, né? E agora, galera, como eu disse para vocês, eu não preciso mais considerar o meu vetor inclinado, né? E essa soma pode ser feita como? Eu vou somar as duas componentes do vetor inclinado com o outro que eu queria operar, né? Por que é que isso é fácil? Porque agora eu vou formar um triângulo retângulo. Observa, ó. Somar, olha aqui, somar V, que era inclinado, né, com V2, que está alinhado aqui, é o mesmo que somar as duas componentes de V, aqui, ó, Vy e Vx, né, componentes de V, com o outro vetor. Vamos fazer isso, ó, tá aqui. Isso vai me dar o quê? Ora, a regra é clara, né? Conecta os vetores Vx, aqui, ó, não importa a ordem, tá, galera? V2, ó, Vx, aqui V1x, V2 e por último, né, o meu V1y. Liga a origem ao final e está aqui o resultado, né, da soma, o vetor, né, resultante. Galera, observa uma coisa. Ligando as componentes do vetor inclinado com o outro que eu queria somar, ó, eu tive o mesmo resultado certinho, ó, bonitinho, né, da ligação direta, né, entre os dois vetores, entre o vetor inclinado, né, que nós fizemos aqui, ó, com o outro, né, que eu queria somar a ele, tá bom? Só que, decompondo, né, o vetor inclinado, eu consigo, né, formar um triângulo retângulo, né? Note que aqui, ó, não tem triângulo retângulo, né? Eu não consigo fazer Pitágoras aí, né? Afinal, Pitágoras só se aplica a triângulos retângulos, mas aqui, ó, eu consigo, né, nós temos aqui Vy, aplicar Pitágoras, né? Eu posso dizer que, né, o valor desse lado aqui, ó, do módulo, né, portanto, esses dois vetores aí conectados ao quadrado, né, vou chamar aqui de A, tá bom? Ó, A, vou chamar aqui o módulo, tá? De B, né? E aqui, né, o resultante, né, o módulo do vetor resultante, que é só o tamanho dele, né? É uma figura geométrica, um triângulo qualquer, é só um valor, né, do tamanho do lado, de C. Na realidade, eu até tinha dado valores, né? Tá aqui, ó, eu dei, ó, módulo de V1, P sobre 2, módulo de V2, P. Tá, então vamos lá. Só que para que fique claro, antes de eu jogar os valores, ó, aqui eu poderia dizer que pelo teorema de Pitágoras, né, o módulo, observa, o módulo, eu tirei a setinha aqui, você viu, ó, que eu falei do módulo, né? O vetor seria, né, o vetor soma, que nós fizemos aqui, né, com a setinha, tá? Mas o módulo, né, a operação matemática que define os módulos, né, sai por Pitágoras, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Tá bom? Tá bom. Observa uma coisa. Se eu jogar os valores que ele me deu, né? Se eu jogar os valores que ele me deu, vamos supor que esse ângulo seja de 60 graus, tá? Então, 60 graus, né? Isso vai me dar o que aqui, ó? Ora, Vx, né? Seria então Vx igual a o V1, né? Que vale P sobre 2, ó. O módulo, né?
O módulo de Vx é o módulo de V1 vezes o cosseno de 60, né? Aqui, ó, 60, né? Que nada mais é do que 1/2, é ou não é? Lembrando, hein, galera, ângulos notáveis tem que saber, hein? Tem que decorar. 30, 45, 60 tem que saber, tá? Já o Vy, ora, né, vai ser o módulo de Vy, é o vetor V1, que é P sobre 2, vezes o seno de 60, né, que é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui me dá P raiz de 3 sobre 4, e aqui eu tenho, né, P sobre 4, tá? Então, Vx aqui, ó, vou substituir os valores do módulo. P sobre 4, V2, que era P, né, ó, aqui, ó, V2 que era P, e Vy, que é P raiz de 3 sobre 4. Ok? Por Pitágoras, eu vou encontrar que o módulo do meu vetor resultante é quanto? Ora, vamos lá, né? Por Pitágoras. Antes de mais nada, vamos somar aqui. P sobre 4 mais P vai dar 5P sobre 4. É ou não é? Afinal, né? Aqui eu tenho, né, uma soma de uma fração com um número, né? Ó, vai ficar assim, ó. Né? Isso me dá 5P sobre 4. 5P sobre 4, portanto, fica sendo o valor dessa base aqui. E agora eu aplico Pitágoras, né? Ó. Eu vou chamar aqui de S sem a seta, né? Para dizer, né, que eu me refiro tão somente ao módulo, não é isso? Então eu vou dizer, ó, que S ao quadrado é 5P sobre 4 ao quadrado mais P raiz de 3 sobre 4, tá? Sobre 4 ao quadrado. É isso mesmo, né? Ó, P sobre 2, né, seria o V1, vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, P sobre 2, vezes 1/2, que é o cosseno de 60, tá tudo certinho. Isso vai me dar o quê? S ao quadrado vai ser, então, 25P quadrado sobre 16, mais 3P quadrado sobre 16 também, né? O que me dá 28P quadrado sobre 16. Ora, vamos extrair a raiz de todo mundo aí, né? Ó, e ver aonde é que eu chego. S, portanto, ó, vai ser igual a raiz, né, de 28P quadrado sobre 16, que nada mais é do que P4 raiz de 28. Essa raiz de 28 eu consigo reescrever como raiz de 4 vezes 7, e aí você sabe que daqui sai, né, 2 raiz de 7, é ou não é? Então, ó, raiz de 28 fica sendo 2 raiz de 7. 2 e 4 simplifica, fica um 2 aqui embaixo, vai me dar uma soma, né, igual a P raiz de 7 sobre 2. Não é isso mesmo? Fiquei com raiz de 28, que é a raiz de 4 vezes 7, raiz de 4, 2, raiz de 7 é a própria raiz de 7. Então, 2 raiz de 7 sobre o 4, não é isso? Ficou aqui, ó, P, 2P raiz de 7 sobre 4. É isso mesmo, moçada. Então, tá aqui, ó, P raiz de 7, né? Opa, P raiz de 7 sobre 2, né? Ó. Fiquei assim, né? P vezes 2 raiz de 7 sobre 4. Ó, simplifica aqui, P raiz de 7 sobre 2. Aí, esse seria o módulo, né? P raiz de 7 sobre 2. Seria o módulo do meu vetor S, né? Soma ali, né? Feito só por Pitágoras, né? Por meio da decomposição. E se eu quisesse, vou apagar aqui agora, ó. Se eu quisesse fazer, né, usando aí a lei dos cossenos, né, ligando direto, sem ter o trabalho, né, de fazer isso aqui, ó, que o que a gente fez foi isso aqui, nós decompomos, né, o vetor que estava inclinado, né, e usamos as componentes no lugar dele, né. Mas se eu quisesse fazer direto, eu teria o seguinte, ó, o meu vetor inclinado somado com o outro que está reto, né. Vamos lá, liga um no outro, é ou não é? E conecta os extremos. Está, né? Aqui o meu vetor resultante, né? Mesma coisa que deu aqui, ó. Né? Repara que, né, a ordem, né, como eu conecto os vetores não faz diferença, né? Aqui nesse caso eu liguei primeiro o vetor P e depois o P sobre 2, ó. Aqui foi primeiro o P2 e aqui P, né? Não fez diferença, ó. O resultante deu o mesmo, né? Vamos agora operar aqui. Eu sei que esse ângulo aqui é 60, né?
Se esse ângulo é 60, moçada, ora, aqui, obviamente, né, sobra quanto? 180, 120 graus, né? 120 graus. Agora, sabendo, né, o valor de dois lados em um ângulo, né, eu consigo aplicar a lei dos cossenos, é ou não é? Aqui é P sobre 2, ora, aqui vai ser o meu vetor, né, o meu módulo S. Como é que eu encontro isso aí? Lei dos cossenos, né? Lembram? Ou melhor, C ao quadrado, C é igual a ao quadrado, B ao quadrado, menos 2AB vezes cosseno do ângulo, né? A lei dos cossenos, galera, é originalmente, né, dessa forma, com sinal negativo, viu? Vamos ver no que é que dá aí. Ora, agora, né, aqui é só a forma genérica, né, da lei dos cossenos. Aplicando aqui na minha situação, eu vou ter S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais P sobre 2 ao quadrado menos 2P P sobre 2 vezes cosseno de quem? De 120, né? Ó. Cosseno de 120. Galera, um pouquinho de trigonometria aqui agora, ó. Vem comigo. Se eu disser para vocês que esse aqui é o círculo trigonométrico, nós temos então um eixo vertical e um eixo, né, horizontal. A gente sabe que, né, o eixo vertical é o do seno e esse aqui é o do cosseno, tá? Esse círculo trigonométrico tem raio 1, portanto, ó, observe. Aqui, né, vale 1. Aqui também vale 1. Tudo isso é raio, né? Ó. Então, ó, um aqui. A origem do meu plano é aqui. Então, aqui fica menos 1, né? E aqui, menos 1. Preste atenção no detalhe. O cosseno de 60, né, que é um ângulo notável, a gente tem a obrigação de saber, né? Então, ó, aqui, 60. O cosseno de 60 nada mais é do que eu pegar os 60 graus e rebater aqui, ó, para o eixo dos cossenos, ó. Essa medida aqui, ó, vai ser, né, o meu cosseno de 60, tá? Ó. Então, essa medida é o cosseno de 60. E a gente sabe, ele vale 1/2, né? 1/2. Só que, moçada, 120 graus vai dar aqui, ó. Presta atenção. 120 graus vai dar aqui, que é 180, que fica bem aqui, né? A gente sabe, né? O π corresponde a 180, menos 60 graus, né? Aqui, ó. Então, 60 graus também aqui, igual eu tinha aqui, né? Vai dar 120 graus, né? Partindo lá do ponto onde eu iniciei também para achar o 60, né? Então, aqui, ó, olha só. Se aqui é 60, né? Aqui, ó, esse ângulo aqui grandão, ó, esse sim aqui é 120, sacou? Ó, então, esse aqui é 120, né? E o cosseno de 120, né, pela mesma técnica que nós usamos para o 60, né, nada mais é do que rebater, né, ele aqui para o eixo dos cossenos, né, e encontrar o valor, né, que vai dar aqui, ó. Só, moçada, aqui, preste atenção. Pela simetria da figura eu percebo que aqui, né, eu vou ter um tamanho, né, igual a esse aqui, ó. Então, se o cosseno de 60 é 1/2, o cosseno de 120 vai ser menos, afinal está no lado negativo, né, do eixo x, do eixo dos cossenos, menos 1/2, sacou? De forma genérica, galera, eu posso dizer que o cosseno de um ângulo tal, né, vai ser igual a menos o cosseno de 180 menos esse ângulo. Preste atenção, ó. Olha como dá certinho aqui, ó. O cosseno de 60, por exemplo, é menos o cosseno de 180 menos 60, que é 120, né? Ó. Cosseno de 60, 1/2. Cosseno de 120, portanto, né, vai ser, ó, igual. Como é que eu faço para achar aqui? Eu vou multiplicar por menos 1 nos dois lados, né? Então, ó, cosseno de 120 vezes menos 1 vai ficar positivo aqui, né? E aqui um negativo, tá? Então, eu tenho que o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, que é 1/2, sacou? Ó, de forma genérica, né, eu posso dizer isso aqui, tá? Quer testar? Ó, vamos aqui. Trigonometria é bem legal, hein, galera? A ferramenta é muito, muito útil. Ó,
Vamos usar outro valor. Vamos botar 30 graus. Também um ângulo notável, né? Tá aqui o meu 30 graus. Tá? E eu quero achar o cosseno dele. Ora, tá aqui, né? Rebato para o eixo do cosseno e completo aqui o valor, né? Onde bateu. Beleza? Tá aí, cosseno de 30. Moçada, cosseno de 30 a gente sabe, né? Pela tabelinha dos ângulos notáveis, vale raiz de 3 sobre 2, tá? Então aqui eu teria raiz de 3 sobre 2. Pela fórmula genérica que nós acabamos de deduzir, né? Eu tenho que cosseno de φ é menos cosseno de 180 menos φ. Então vamos lá. Cosseno de 30 vai ser igual a menos o cosseno de 180 menos 30, que dá 150. Onde é que fica esse ângulo de 150 graus? Ora, aqui é o 180. 180 menos 30 graus, né? Vai dar 150 aqui, ó. Está aqui o meu 150 graus. Aqui, não, nada disso. Aqui foi 30 que eu, né, voltei aqui, ó. Eu voltei 30 graus a partir do 180, né? O 150 é esse ângulo aqui, na verdade, ó. Tá? Então eu tenho aqui 30, ó. Opa. Eu tenho aqui 30. Né? E aqui, né, o grandão, 150, tá? Fica aqui, ó. Pela fórmula lá, eu teria que rebater aqui, né? E encontrar o cosseno de 150. Ocorre que, pela simetria da figura, eu percebo que, né, esse comprimentozinho aí é igual a esse aqui, que eu conheço, né, da tabela dos ângulos notáveis. Só que aqui eu estou do lado negativo, né, do meu eixo dos cossenos, né. A origem do plano é aqui, né, então ele fica positivo para cá, nesse sentido, né, e aqui negativo, né. Então, aqui vai ser o quê? Menos raiz de 3 sobre 2, beleza? Massa, fizemos aí uma revisão de trigonometria, né? Eu disse que era um brainstorm, então segue o jogo. Calculando agora o meu vetor pela lei dos cossenos, eu teria, né, que S ao quadrado é P ao quadrado, P sobre 4. Olha só, 2 vai se embora com 2, né? P ao quadrado, cosseno de 120, que é menos cosseno de 60, né? Quanto é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é 1/2, né? E aqui, cosseno de 120, portanto, né, menos cosseno de 60, né, fica sendo então menos 1/2, né? Sacou? Então aqui, ó, menos 1/2. Ora, menos com menos vai me dar um mais, né? Aqui, ó. Então, fica sendo, né, P quadrado sobre 2. É ou não é? Agora, só somar todo mundo aí, né? Ó. Vou deixar os denominadores todos iguais. Multiplicar por 2 aqui, né? Deu 4 já aqui embaixo. Esse aqui eu vou precisar multiplicar por 4 embaixo e em cima, ó. Né? 4 e 4. E agora sim eu tenho, né, 4 em todos os denominadores, ó. Então só faço operar os numeradores, né? 4p quadrado mais p quadrado mais 2p quadrado, 7p quadrado sobre 4. Né? Ora, S ao quadrado, portanto, né, é isso aqui. E S vai ser igual a raiz disso aí, né? Essa raiz dá o quê? Vai dar P raiz de 7 sobre 2. É ou não é? Olha que legal, hein? Olha que legal. Foi o que aconteceu, encontramos o mesmo resultado, né, que nós encontramos a partir da decomposição, né? Decompomos o vetor inclinado, lembra que a gente fez aqui agora há pouco, ó? Decompomos o inclinado, né? Somamos as suas componentes, né, ao vetor que estava também sendo a ele somado e deu exatamente esse mesmo resultado aqui, não foi? Então você pode fazer as duas formas: decompõe o vetor inclinado ou usa ele inclinadão mesmo, né, e joga-lhe lei dos cossenos. Galera, super revisão de vetores, hein? Vamos adiante. Agora que a gente falou de vetores, eu vou falar um pouco de cinemática de maneira bem rápida. Nós temos na cinemática o estudo dos movimentos, né? Cinemática, né? Cinemática vai estudar os movimentos e você sabe, inicialmente eles são retilíneos, né? Movimento retilíneo, tá assim? Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Diferença entre eles, simples. Aqui eu tenho uma velocidade constante, aqui eu tenho uma aceleração constante. Se a minha velocidade é constante, eu já entendo que minha aceleração é zero.
um movimento uniforme, né? Por outro lado, tendo aceleração constante no movimento variado, né, a minha velocidade vai variar, né, para mais ou para menos. Então, moçada, olha só, o nome é bem sugestivo, movimento retilíneo, ora, óbvio que é em linha reta, né? Aqui, uniforme, padrão, sem alteração, né, sem mudança, e aqui, uniformemente variado, portanto, varia, né, com um padrão, né, tem uma taxa de variação constante, né, que é justamente, ó, a nossa querida acceleration, ok? O que acontece? Para MRU, nós temos uma única fórmula, essa aqui, ó, velocidade é espaço sobre o tempo. Destaque-se que velocidade é uma grandeza vetorial e, portanto, né, a velocidade vetorial média é o espaço vetorial, né, o deslocamento vetorial sobre o tempo. Já a velocidade média escalar é também ΔS sobre ΔT, sem o vetor em cima, tá bom? Então, aqui eu falo de vetores, né? Aqui eu falo, né, apenas do módulo. A diferença, vamos lá. Se um cara está numa pista de corrida, né, e essa pista tem um determinado comprimento, né, ela é circular, e ele parte, então, aqui o carrinho, né, com uma velocidade altíssima, né, tá? Isso aqui é um carro de Fórmula 1, né, que sai a 300 km por hora. E percorre uma volta, né? Dá uma volta nesse trajeto, né? Em determinado tempo. Pergunto, qual a velocidade vetorial média? Vamos lá. A velocidade vetorial média seria, né, o deslocamento vetorial sobre o tempo. E o deslocamento vetorial, galera, ele é ligar o ponto de origem ao ponto de chegada. Ok, eu disse que o carro partiu daqui. E ele deu uma volta, então ele chegou aqui. Vamos ligar a origem à chegada. Tá vendo? Não sai do lugar. Por quê? Porque a origem, né, e chegada são o mesmo ponto. Então, o deslocamento vetorial aí é zero, galera. Tá? É zero, sacou? A velocidade média vetorial, então, ó, a velocidade média vetorial aqui seria zero, né? Afinal, zero aqui, ó, dividido por qualquer coisa que fosse aqui o tempo, né, daria zero da mesma forma. Já aqui não, ó. Aqui eu consideraria, né, o comprimento realmente do trajeto, do percurso circular, né, ó, e dividiria pelo tempo, né, levado pelo carro. O que eu estou querendo dizer, galera, é que, olha só, se eu tenho aqui um plano, né, eu tenho aqui um plano, ó, do qual que está aí, vamos supor que está medido com unidades de metro, com metro, né, com distâncias em metro, vertical Y, horizontal X. O meu móvel A parte aqui da origem, junto com o móvel B, certo? A e B partem juntos da origem, enquanto A desenvolve uma trajetória de semicírculo, né? Vou deixar aqui, ó, pronto. O B, né, desenvolve um movimento retilíneo uniforme, tá? Suponha que eles se encontram novamente aqui, ó, nesse ponto, né? Depois de passado um intervalo de tempo, ΔT. Então eles largam junto da origem, certo? E se encontram lá, né, naquele ponto, passado um tempo, ΔT. Qual vai ser a razão da velocidade vetorial entre, né, das velocidades vetoriais desses móveis? Ora, velocidade vetorial, eu acabei de dizer para vocês, é o vetor de deslocamento sobre o tempo. O vetor de deslocamento, né, ele é ligar origem ao final. Então vamos lá. Para o móvel A, origem ao final. Para o móvel B, origem ao final. Percebe que o deslocamento vetorial de A é igual ao deslocamento vetorial de B? Logo, pois, a velocidade vetorial média deles, né, será igual. Tá? E a razão entre elas vai ser, portanto, 1. Né? Se são iguais, uma sobre a outra vai dar 1. É ou não é? Então, moçada, o deslocamento vetorial é sempre ligar origem ao final. Não interessa, né, a forma da trajetória, tá bom? Se o meu móvel A, que fez trajetória de semicírculo, tivesse saído para cá, feito uma volta aqui, passado aqui e depois chegado aqui, o deslocamento vetorial dele ainda seria, né, ΔSA, que nós destacamos aqui, origem ao final, sacou? Pronto, eu acho que fica bem definido aqui, né, a diferença entre velocidade vetorial e escalar. E agora, né, vamos
falar das fórmulas aí do MRU e do MRUV, né? Moçada, para MRU, só uma única fórmula: velocidade, espaço sobre o tempo. Tudo que tem esse delta aqui em física é variação. Você sabe que variação é final menos inicial. Tá? Da mesma forma, né, que eu fiz aqui, ó, o ΔS é o espaço final menos o inicial. O ΔT também é tempo final menos inicial. Meu tempo inicial é zero, né? Quando eu dou o start no meu cronômetro, observando, né, aquele carro que se move com velocidade constante, né, o cronômetro dispara do zero. Tá? Então fica aqui embaixo só com T. Se eu passar esse T para cá, multiplicando, fico com VT S menos SO. É ou não é? Se eu isolar o meu espaço final aqui, jogando o SO para lá, tenho que SO mais VT, função, né, horária do movimento uniforme. Beleza. Repara que essa fórmula aqui, então, né, é essa mesma aqui, né? Uma única fórmula para movimento uniforme. Já no que diz respeito ao movimento acelerado, tem o que? Aceleração. Em módulo, né, aqui, ó, é a variação da velocidade sobre o tempo. Mesma brincadeira, tá, moçada? Ó, variação é final menos inicial. Meu tempo inicial é nulo. Isso me dá AT V menos VO. Isolo a velocidade final e tem então que ela vale a velocidade inicial mais AT. Maravilha! Então, essa fórmula é a mesma dessa, né? Velocidade final é a inicial mais a aceleração vezes o tempo. Bacana. Então, tenho aqui, ó, para o MRU, vou colocar aqui, para o MRU, tenho que SO mais VT. Para o MR, o V, já descobri que V é VO mais AT. Bacana. Agora, moçada, presta atenção. Essa função aqui, né, ela pode ser representada graficamente da seguinte maneira, né? Eu posso dizer que no meu eixo vertical eu tenho a velocidade e aqui o tempo. Marco aqui a minha velocidade inicial qualquer, diferente de zero, né? Afinal a origem do plano está aqui embaixo. E chego aqui, né, numa determinada velocidade final. Acompanha. Tenho aqui então velocidade inicial, velocidade final. Esse eixo aqui é da velocidade em função do tempo. E bem aqui, né, eu tenho então a velocidade final que foi alcançada no tempo t. Galera, esse gráfico, velocidade pelo tempo, ele tem uma propriedade interessante. Seguinte, a área dele, essa área aqui, ó, ela corresponde ao deslocamento do móvel, tá? Então, essa área, a área do gráfico, velocidade pelo tempo, é numericamente igual ao deslocamento. Como é que eu faço então para achar o deslocamento? Ora, se a área é igual a ele, eu vou achar a área, né? E que figura geométrica é essa? Tá de brincadeira, né, moçada? Essa figura é um trapézio, né? Aqui eu vou ter, ó, né, um valor V, né, que é esse mesmo valor aqui, ó, tá vendo? Aqui eu vou ter um valor VO, né, aqui, ó, velocidade inicial. Aqui um valor T, é ou não é? E agora eu consigo, né, calcular a área. Isso porque a área do trapézio é o quê? Ela é base maior, base menor, vezes altura, sobre 2. Beleza. Agora o que acontece, ó? Eu vou jogar os valores que eu tenho, né? A minha área então vai ser o quê? Ora, quem é a minha base maior aí? A base maior é V, né? Ó, aqui ela. V, base menor, VO. A altura vai ser o T, né? Sobre 2, tá? Agora, galera, se liga. V mais VO vezes a altura que é T, dividido por 2, né? Esse é, então, o meu deslocamento, ó, que é, né, numericamente igual à área. Vou colocar deslocamento aqui, tá? Bacana. Moçada, o que acontece? Se eu fizer aqui essa área e calcular ela dessa forma aqui, ó, e guardar ela aqui, tá? Eu sei que, né,
essa área, né, corresponde ao meu deslocamento. É ou não é? Bacana. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente jogar, olha só, essa função da velocidade aqui, né? Essa função da velocidade, aonde? Né? Aqui, ó. Tá? Eu vou substituir esse V aqui, que é a minha velocidade final, que eu sei encontrar por meio disso aqui, né? Vou jogar ela aqui dentro para ver o que é que dá. Vamos lá, vem comigo. ΔS então fica sendo, ó, ΔS fica sendo, né? O V é quem? Ora, aqui, ó. V mais V igual a VO mais AT, portanto, VO mais AT, né? Mais VO, tá? Daqui, ó. Né? Então não se perca, ó. V tá aqui, VO mais AT. E VO tá aqui, ó. Então, VO mais AT, o que vai nos dar 2VO mais AT, vezes T sobre 2. É ou não é? Né? Então, agora o que é que eu faço? Vou, né, desenvolver aqui essa distributiva, né? Ó. Vamos ver o que é que dá. Ora, T sobre 2 vezes 2VO, opa, T sobre 2 vezes 2VO, né? Aqui, ó, vai dar o quê? ΔS vai ser igual a TVO, né? TVO, ou VOT, né? Afinal, 2, né, cancelou com 2. T sobre 2 vezes AT vai dar AT quadrado sobre 2. Percebeu onde é que eu quero chegar já? Esse ΔS, nós combinamos, né, que tudo na física que tem delta é final menos inicial, né? Então, espaço final menos inicial vai dar, né, isso aqui, ó. Vamos então substituir aqui, ó. Vamos então isolar esse espaço final aqui. Joga o espaço inicial para lá. Vai ficar SO VOT AT quadrado sobre 2, a famosa, né, função horária do espaço para o movimento, né, uniformemente variado. Tá, beleza. Então já tenho, né, duas equações aqui, ó, do MR e o V. Tenho a primeira, que nós deduzimos tão somente da abertura da fórmula da aceleração, né? Temos agora também a função, né, do espaço, a função horária do espaço, função horária da velocidade, função horária do espaço. Bacana. Por fim, falta quem? Ora, todo mundo já sabe, né, moçada? Falta o famoso Torricelli, né? Vamos lá. É bem tranquilo. O que é que eu vou fazer aqui, moçada? Eu vou, dessa equação aqui, eu vou isolar o T. Para isso, vou fazer o quê? Ora, jogo o VO para lá, né, e o A dividindo. Aí, né? Então, da função horária da velocidade, eu chego que T é V menos VO sobre A. Guarda isso. Beleza. O que será que acontece se eu jogar isso aqui, né? Esse T aqui, aqui, ó. Vamos ver? Vamos lá, né? SO mais VO. T, e agora quem é meu T? Tá aqui, ó. V menos VO sobre A, né? Mais A sobre 2T quadrado. Quem é meu T? Ora, V menos VO quadrado, A quadrado. Repara uma coisa, A com A aqui vai-se embora, fico só com um Azinho embaixo, né? Isso vai me dar então aqui, ó, 2A, né? E aí, moçada, vamos agora, né? Matemática básica, hein? Fazendo a distributiva aqui, ó, eu tenho VOV, né? Então, SO mais VOV, né? Menos VO quadrado, tudo isso sobre A. E aqui eu tenho quem? Mais, olha, produto notável aqui, né? A menos B ao quadrado. É quem? Isso aí. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, quadrado do segundo, sobre 2A. Galera,
para poder operar essas frações com denominadores distintos, me permitam, por favor, igualá-los, né? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 2, né? Então, igualmente aqui em cima, por 2, tá? Vou afastar aqui. Né? E vou também, ó, observa, agora jogar esse espaço inicial para cá, tá? Isso vai me dar o quê? S menos SO, que é o famoso ΔS, vai ser igual a, vamos lá, agora eu consigo botar um denominador só, né? São iguais, ó. Então isso é 2VOV menos VO ao quadrado, né? Mais V quadrado, 2VVO, VO ao quadrado, toda essa galera aí, sobre 2A. Segue o jogo. 2VOV aqui, ó, multiplicado, vai dar 2VOV, e aqui vai dar menos 2VO quadrado, é ou não é? Agora, moçada, olha só que legal. 2VOV vai-se embora com menos 2VVO, afinal, a ordem dos fatores não altera o produto, né? E aqui, ó, menos 2VO quadrado mais VO quadrado vai me dar o quê? Menos VO quadrado, né? Menos VO quadrado, e aqui sobra 1 mais V quadrado. Então, esse denominador aí todo, esse numerador todo fica V quadrado, né? Menos VO quadrado, sacou? Então, vou botar aqui, ó. E aí você já sabe, né, onde é que eu cheguei. Ó. Meu ΔS vale, né, isso aqui. Passa esse 2A para lá multiplicando, isolo o meu V quadrado, e eu tenho então que V quadrado é igual a VO quadrado mais 2A ΔS. Famoso João de Torricelli, né? Então, 3 equações aí para o meu movimento uniformemente variado. Beleza? Isso aí, moçada, né? São as fórmulas, né? Aqui para o MRUV, aqui para o MRU, né? E no que diz respeito, né, a movimentos, né, retilíneos, né? Isso aí me basta, tá? A gente pode agora brincar um pouco de, né, movimentos que são parabólicos, né? O famoso lançamento oblíquo, né? O famoso lançamento oblíquo, ó. Aquele que acontece, né, com uma velocidade inicial inclinada. Então, tenho aqui, ó, a minha bolinha, ela parte com a velocidade inicial aqui, ó, e você já sabe que ela vai desenvolver, né, um movimento parabólico. Como é que a gente vai brincar disso aí agora? Vamos lá. A brincadeira aqui, moçada, basicamente é decompor vetores, né? Igual a gente fez há pouco, no começo da nossa revisão. Então aqui, y, x, e a todo instante, né, essa bolinha vai voltar mais para cá um pouquinho, né? A todo instante, a velocidade dela, a velocidade, né, resultante dela, vai ser tangente, né, à trajetória parabólica. Como assim? Aqui, ela vai estar assim, ó, tangenciando a trajetória. Igualmente aqui, né, aqui, tá bom? Então, a velocidade vetorial dela está sempre tocando, né, tangenciando a trajetória parabólica. Ok, até aí, nada demais. Esse ângulo sempre vai ser dado, né, ó. E como é que a gente faz para estudar esse movimento? Moçada, a sacada aqui é o famoso princípio da homogeneidade. Princípio da independência. Princípio da independência dos movimentos. Como assim? Você precisa entender que essa trajetória parabólica, né, que essa bolinha realiza, ela é resultado, né, de um vetor velocidade resultante, que é a soma de dois outros, né? Vamos então decompor esse vetor velocidade inicial aí, ó, daquela mesma forma, puxando da base dele dois vetores perpendiculares entre si, ó, chamando esse aqui de Vx
e esse aqui de VY, vou chamar de V0Y, você vai já entender por quê. Galera, presta atenção. A gente combinou que colado, cosseno, né? Então, Vx aqui vai ser igual a V cosseno φ. Enquanto Vy, V0Y, V seno φ. Depois que eu decomponho o vetor, né, a gente sabe, né, não faz mais sentido eu olhar para o original, né? Então eu esqueço esse aqui, ó. Eu esqueço ele, galera, tá bom? E o que acontece? A minha trajetória parabólica pode ser agora estudada, né, como dois movimentos, né, isolados, né? Por isso o princípio da independência dos movimentos, né? Princípio da independência dos movimentos, ou seja, né, os movimentos realizados no eixo Y e no eixo X, né, são independentes, né? Só tem um fator comum a eles, né? O tempo, né? O tempo é igual, né, para o movimento que acontece no eixo X e para o que acontece no eixo Y. E aqui a gente começa a falar agora, né, pegando o gancho com o movimento, com o lançamento oblíquo, de leis de Newton. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês uma coisa legal. Princípio da independência dos movimentos. O movimento que acontece em X, né, é independente, né, do que acontece em Y. A soma dessa velocidade aqui, pela decomposição do vetor, né, com essa aqui, dá aquela velocidade inicial. E nós concordamos que, depois que eu decomponho, né, não preciso mais olhar para ela, né? Então, ó, como um vetor qualquer que é decomposto, né, conhecendo suas componentes, eu não preciso mais, né, me preocupar com ele, né? O vetor resultante, a velocidade resultante aí, tá bom? Ou eu olho para ele ou olho para as componentes, né? Porque as componentes são ele e ele, né, é as componentes. Decompus porque vai ficar mais fácil de perceber uma coisa. Moçada, observa. Sir Isaac Newton disse que força resultante é massa vezes aceleração. Ok? Vamos então, né, combinar o seguinte. Força resultante, mais do que massa vezes aceleração, é também o somatório de todas as forças, tá, que atuam no corpo, né? Lembre-se que força é um vetor e aceleração também. Tá? Então, a força resultante é a força resultado final, né, dessa soma de todos os vetores de força que atuam no corpo, ok? Então, veja, se eu tenho um corpo aqui, ó, uma bolinha, e nela atuam as seguintes forças. Uma força F1 aqui, outra força F2 aqui, uma força F3 aqui. Todas, né, vetores. Né? Afinal, força é uma grandeza vetorial. Aqui, ó. Tá? Moçada, qual seria a força resultante, né, nessa bolinha? Ora, antes de fazer qualquer operação com módulos, eu devo lembrar que força, enquanto vetor, né, deve ser somada como vetor. Então, a resultante é o somatório de todas as forças, que nada mais é do que fazer a soma, como a gente já brincou antes, ó. Certo? Ó, F2 aqui, ó, F1 aqui, né, e F3, ó, ligadinho aqui por último, tá? Ó. Galera, eu fiz de propósito assim, sabe por quê? Se você partir da origem e ligar até a chegada, dá no mesmo aqui, né? Sabe por quê? Porque eu considerei aqui, ó, que F2 mais F3, né, tá dando exatamente, né, perdão, F2 mais F1, né, juntas dão uma força de mesma direção e módulo, né, mas com sentido oposto de F3, né? E elas juntas, então, né, essa aqui, ó, que seria F12, né, soma de 1 com 2, né, dá uma força de mesmo módulo, né, mesma direção, mas sentido oposto, ó, olha só, que F3, né? E aí, quando eu somo, né, essa F1,2 aí, ó, com F3, que está aqui, né, ligo então a origem, a chegada, não tem, né, dá zero, ó, sacou? Então, isso é força resultante, somatório de todas as forças, os vetores força que agem no corpo. Beleza, feito essa revisão, vamos aqui pensar. Qual seria a força resultante nessa bolinha durante todo o seu percurso? Galera, a força resultante nessa bola é o peso, certo?
que age nela, afinal, ela está no campo gravitacional terrestre, né? Peso. Né? E qual mais? Considerando que nós estamos desprezando a resistência do ar, a força resultante nessa bolinha, moçada, é tão somente o peso. Não tem nenhuma outra, tá? Não confunda. Esse vermelhinho aqui, ó, não é força. Isso aqui é a velocidade, tá? Ó. Eu tenho aqui uma velocidade, aqui outra velocidade, aqui outra velocidade. Por que, professor? Você está fazendo, né, linha, duas linhas? Estou colocando índices diferentes de propósito, moçada, para que vocês percebam que, enquanto vetor, né, essa velocidade aqui não pode ser considerada igual a essa. Por quê? Porque ela tem direção e sentido diferente, ó. Ó, ainda que tenha o mesmo módulo aqui, vamos supor, né, a direção dessa aqui, né, está para cá, ó, e o sentido dela, né, conforme a seta, enquanto essa aqui, ó, tem direção e sentido diferentes. Né? E um vetor, né, não pode ser considerado igual ao outro se ele tem as propriedades distintas. Né? Lembre-se que todo vetor, né, tem módulo, direção e sentido, beleza? Então, a velocidade vetorial dessa bolinha está mudando a todo instante, né? Uma vez que muda sua direção, seu sentido e seu módulo. Tá? Então, o vermelho aí é módulo, o vermelho é velocidade e a força, a única que age, é o peso. Portanto, eu posso dizer o quê? Que força resultante, que é massa vezes aceleração, e peso, que é massa vezes a gravidade, né, são, nesse caso aqui, iguais. Né? A resultante é o próprio peso. Então, eu digo que massa, aceleração, igual a massa, gravidade. Corto massa com massa e chego o quê? A aceleração que age no meu corpo é a própria gravidade. Que legal, né? O que é que isso quer dizer? Preste atenção, galera. Ó, se liga. Todo mundo sabe que a gravidade sempre aponta, né, para o centro da Terra. Se ela aponta para o centro da Terra, né, ela está aqui, então, perpendicular, né, aqui, ó, com o meu eixo, né, da superfície. Né. Em outras palavras, ela está, né, alinhada aqui, né, com o meu eixo Y. Né. O vetor gravidade aí está 100% vertical. Né. E isso é interessante, sabe por quê? Definindo aqui como o sentido crescente do meu eixo Y, né, eu terei que todos os vetores que apontam nesse sentido recebem sinal positivo e todos os que apontam no sentido oposto, negativo. O mesmo vale para o x, tá, moçada? Se esse aqui é o meu sentido crescente de x, os vetores 100% horizontais que apontam a favor são positivos e os outros negativos. Dito isto, sabendo que esse é o meu sentido crescente do eixo Y e que a gravidade assim aponta, daremos a ela sinal positivo ou negativo? Ora, negativo, né, galera? Fala sério, né? Ela está claramente, né, no sentido oposto ao crescente do meu eixo Y. Isso quer dizer o quê? Ora, se a minha VY aqui, ó, V0Y, aqui ela, está a favor, né, aponta igual com o meu sentido crescente, né, de Y. V0Y, então, leva um sinal o quê? Positivo ou negativo? Positivo, né? E se V0Y aponta para cima com sentido, né, favorável, e a gravidade, que no caso é a aceleração, né, conforme a lei de Newton nos ensinou, aponta para baixo sendo negativo, temos então velocidade e aceleração, que no caso é a gravidade, né, com sentidos opostos. E aí você sabe, teremos um movimento então o quê? Primeiro, um movimento uniformemente variado, né, uma vez que temos uma aceleração constante, né, a aceleração constante, que é a própria gravidade. Segundo, um movimento, né, retardado, né, em que a velocidade cai, né, moçada? A velocidade está sendo, né, derrubada em razão da aceleração em sentido oposto, tá? Então, o que acontece? Se tem aceleração, temos um movimento uniformemente variado. Se velocidade e aceleração, né, são opostas, temos um movimento que perde velocidade, portanto, retardado. E agora a gente pode ver o que acontece no eixo X, né? Em resumo, moçada, o que eu acabei de dizer foi: se força resultante é massa vezes aceleração, a massa é um escalar constante. Força e aceleração são vetores. Note,
quanto maior, considerando que a minha massa é constante, quanto maior é a minha aceleração, maior também será a força resultante. Igualmente, quanto menor é a resultante, menor será a aceleração. Em outras palavras, resultante e aceleração são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Mais do que isso, se eu tenho força resultante, eu tenho aceleração. Se eu tenho aceleração, eu tenho força resultante. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque concluímos que no eixo Y havia uma força resultante. Era o peso, que agia a todo instante, né? Essa força resultante, que é o peso, né? Afinal, só ele atua na bolinha, né? Então, implica, né? A presença dela, a presença de uma resultante, implica na presença de uma aceleração, que inclusive, né, sempre aponta em igual sentido e direção, né, da força resultante. Note, ó, se a minha resultante é o peso, né, e a minha aceleração é a gravidade, né, tá aqui peso e gravidade, né, ó, atuando em mesmo sentido e direção, né, por isso, né, aqui, ó, as setinhas, tá bom? Então, ó, resumindo, se tem força resultante é diferente de zero, logo, aceleração é diferente de zero. Então, se tem aceleração, né, ou seja, diferente de zero, porque tem um valor para aceleração, né? Se tem aceleração, temos um movimento retilíneo uniformemente variado, né? Portanto, para o eixo Y, moçada, usarei as equações que deduzimos há pouco, né, que envolviam MR e UV. Vamos ver o que acontece para o eixo X, né? Vamos superar isso aqui, destacando mais uma vez que força resultante, né, implica aceleração e vice-versa, tá? Note que se a minha resultante é zero, a aceleração também será, e vice-versa, né? No caso aqui do eixo Y não é zero, temos o peso, né, agindo. Vamos ver o que acontece no eixo X. Qual seria a minha resultante em X? Força resultante em X vai ser o somatório de todas as forças em X. E isso valerá massa vezes aceleração em X, né? Ok. Moçada, se a resultante em X é o somatório de todas as resultantes em X, ou seja, todas as resultantes em X somada, qual vai ser então esse valor? Esse vetor, né? Moçada, vai ser zero, né? Porque não tem nenhuma força agindo, né, no eixo X. Está aqui o nosso corpo. Ó. Em nenhum momento, né, representamos forças, né, agindo em X, nem para frente, nem para trás. Simplesmente o somatório das forças em X é zero. Portanto, se a força resultante em X é zero e a massa não é zero, né, a massa tem um valor aí positivo, logo, pois, com força resultante zero, só nos resta a aceleração igual a zero. Se a aceleração em X é igual a zero, galera, aceleração igual a zero implica em quê? Velocidade constante. Velocidade constante é o quê, galera? Movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Então, ó, essa foi a nossa, né, a nossa revisão aqui sobre, né, a independência dos movimentos. Concluímos juntos que força resultante sempre, né, aponta em direção e sentido junto com a aceleração, e que são grandezas diretamente proporcionais, né? A ausência de um implica na ausência do outro, tá? Mais do que isso, combinamos que a força resultante em Y, que é a massa vezes a aceleração em Y, era somente o peso, e por isso, né, fizemos massa vezes a aceleração em Y igual a massa vezes a gravidade. Cortamos as massas e chegamos que a aceleração em Y era a gravidade. Ora, se a aceleração em Y é diferente de zero, é porque ela existe. E se existe aceleração, MRUV. Para o eixo X, a resultante é zero, né? As resultantes aqui em X, né, nos deram zero, por quê? Porque não tem nenhuma força em X. Ó. Em nenhum instante temos forças agindo aqui no eixo horizontal. Com resultante zero, a aceleração em X só pode ser zero, e se a aceleração é zero, ora, a velocidade em X é constante, o que nos leva a um movimento uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme. Beleza, galera. Agora, vem comigo.
descobrimos os tipos de movimento, né, em cada eixo, né? Portanto, no eixo Y, usarei o quê? Usarei S igual a SO mais VOT AT quadrado sobre 2. Ocorre que, como o movimento é puramente vertical, né, eu gosto de substituir esse S de espaço, né, space, do inglês, né, por H, de altura, para fazer referência, né, a um movimento que ocorre 100%, né, no eixo vertical. Né. Afinal, eu tenho espaços aqui no horizontal, né. No vertical, eu tenho alturas, né. Então, eu tenho aqui, ó, altura 0, né, e as alturas que vão, né, crescendo. Tá? Então, chamarei só uma troca de incógnita, tá, moçada? H igual a HO mais V0Y, para dizer que a velocidade inicial em Y, T mais em aceleração, ora, G, T quadrado sobre 2. Galera, se eu quiser fazer aqui, né, um adiantamento aqui do sinal da gravidade, eu posso já dizer que aqui ele vai negativo, né? Afinal, o sentido crescente do eixo Y é para cima, né? E a gravidade está para baixo, tá? Isso, né, quando eu fizer isso, eu vou encontrar, em casos em que eu tento descobrir o valor da minha aceleração aqui, né? No caso da gravidade, ela é constante, tá? Mas se eu fizesse isso aqui nessa equação, né, quando eu encontrasse o valor da aceleração, né, eu saberia que ele estaria em módulo, né, uma vez que eu já adiantei o sinal aqui, tá bom? Então, ó, troquei S por H para fazer menção às alturas, né? E também vou usar o quê? Ora, VY é V0Y mais GT. Como eu disse, eu já posso adiantar o sinal aqui da gravidade, se eu considerar o crescente, né, sentido crescente Y para cima, tá? Lembrando que o sentido, né, crescente tem que ser respeitado para todas as grandezas ali representadas, né? Vetores, velocidade, aceleração, deslocamento, né, devem respeitar o sentido também, tá? Você posiciona de maneira coerente, né, com o sentido definido. Então, também poderia usar, o que mais? Ora, Torricelli, né? Torricelli adaptada ao eixo Y, né? Note que eu troquei ΔS por ΔH, já que estou falando de altura. Note que eu troquei a aceleração por gravidade, pois concluímos que ela é a aceleração em Y. E ainda posso, né, adiantar o negativo aqui da gravidade, já que agora eu estou considerando o sentido crescente para cima do eixo Y. Esses aí são, então, essas aqui são as equações que eu usarei no eixo Y. E no eixo X, galera, como o movimento é uniforme, teremos uma única equação. Qual é? Ora, Vx vai ser espaço sobre o tempo. É ou não é? Só isso, né, galera? Lembre-se, existe um fator comum, né, aos dois movimentos. Apesar de serem independentes, ocorrem no mesmo tempo, né? Então, a gente até destacou aqui, ó. Moçada, agora sabendo disso, vou fazer o seguinte, eu vou deduzir com vocês a fórmula do alcance. A gente chama essa distância aqui, ó, de alcance. E a gente chama essa altura bem aqui de altura máxima. Vamos deduzir elas duas agora. Beleza? É bem simples. Vem comigo. Ó. Lembre-se, aqui é para o eixo X e aqui são as equações do eixo Y, o eixo, né, vertical, tá? Aqui para Y e aqui, né, para X, ó. Isso não é o vetor, é o eixo, tá? Que eu estou aqui representando. Como é que a gente deduz aqui a fórmula do alcance? Vamos lá. Vamos ver se sai aqui. Deixa eu puxar essa gravidade mais para cá um pouquinho. Vamos descobrir a altura máxima, né? Que é essa aqui, ó. E o alcance, tá? Seguinte. Diminuir um pouquinho aqui. Galera, como o Vx é constante, né, o movimento uniforme só tem uma equação, ΔS sobre ΔT. Se é ΔS sobre ΔT, me permitam chamar o deslocamento de alcance, já que eu quero considerar, né, aqui o final, né, da trajetória, tá bom? Então, está aqui, ó, ΔS total vai ser o próprio A de alcance. Alcance sobre ΔT. Mais do que isso, me deixem, né, isolar o alcance passando esse ΔT para lá, multiplicando. Vx ΔT. Né? Teoricamente, né, a rigor, eu já descobri, né, aí a fórmula do alcance. Sabe por quê?
Por quê? Eu sei que Vx é quem? Ora, Vx é a velocidade vezes o cosseno. Vamos jogar aí, para ver o que dá. O alcance vai ser V cosseno de φ delta t. Beleza. Só que tem um porém, moçada. Vamos combinar o seguinte. Esse tempo, que é comum aos dois movimentos, né, ele é regido, né, pelo movimento em y, que sobe, né, uma vez que a bolinha parte aqui da altura zero, né, chega até aqui a altura máxima, né, e depois desce, né, de novo, chegando ao solo. Você que está pensando, por que é que eu desenhei a bolinha aqui, né, no eixo y? Né, lembre-se que, pelo princípio da independência dos movimentos, né, nós temos que o movimento em y não depende do movimento em x. E, mais do que isso, depois que eu decomponho o meu vetor original, lembra? Tínhamos uma velocidade aqui, né, Erol? Depois que eu decompus essa velocidade, eu esqueço ela e olho, né, as suas componentes isoladamente, tá? Então, é como se eu tivesse, agora, não mais um corpo, mas dois, né? Uma bolinha que sobe e desce apenas no y e outra, né, que se desloca aqui, ó, em x, sacou? Então, a altura máxima aqui, né, no eixo x vai ser o mesmo, né, ó, repare, vai ser a mesma, né, da trajetória parabólica original. E como é que eu calculo essa altura máxima? Bem, eu vou dizer que essa altura máxima é atingida, né, quando Vy zera. Afinal, né, Vy parte aqui com um valor inicial grande, vai sendo desacelerado, né, pela gravidade, né, portanto o módulo desse vetor y aqui vai diminuindo até que zera. Né, então bem aqui tem o Vy igual a zero. Né. É por isso que na altura máxima a velocidade resultante, né, ela é tão somente a componente x. Né? Então aqui a velocidade original ela vai ser igual a Vx apenas, pois em y temos zero, né? Componente y é zero. Tá? Beleza, vou dizer então que Vy é igual a zero e vou chegar nisso aqui, ó. Vou usar Vy, V0y menos gt. Se Vy é zero, tem o quê? Gravidade vezes o tempo, V0y. Mas V0y nós sabemos quem é, né? É V, olha só, seno de θ, seno de φ. Então, vou colocar. Agora, o que é que eu faço? Isolo T, né? E digo que ele vale V seno de φ sobre G. Moçada, eu vou colocar um índicezinho aqui, ó, S de subida. É o tempo de subida, né? Ó, até chegar na altura máxima, né? E eu vou dizer para vocês que, né, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá bom? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Né? Nesse tipo de movimento parabólico aqui, galera, lançamentos oblíquos, né, existe uma simetria interessante, que é o seguinte: em todos os pontos de igual altura, ó, esses dois, por exemplo, ou mesmo a largada e a chegada aqui, ó, nós temos, né, velocidades de mesmo módulo, não estou dizendo que a velocidade aqui, né, nesse ponto aqui, é igual à velocidade aqui, só porque eles têm a mesma altura. Não. A velocidade é um vetor e, como tal, tem sentido e direção. Note que aqui eu tenho um sentido e uma direção totalmente diferente daqui, ó. Mas o módulo, este sim, o módulo, ó, o tamanhozinho desse vetor é o mesmo desse aqui, tá? E outra simetria interessante de notar nesse tipo de movimento oblíquo, né, de lançamento oblíquo, né, trajetória parabólica, é que, né, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Isso decorre, galera, do fato de a aceleração ser a única, né, a gravidade, perdão, ser a única aceleração atuando sobre o corpo. Né? Então, o mesmo tempo em que a gravidade leva para tirar totalmente essa velocidade do eixo y, é o tempo que ela leva para devolver totalmente essa velocidade em y, sacou? Então, temos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o que nos dá um ΔT total de 2 tempo de subida, né? Ou 2 tempos de descida, né? Que é isso aqui. Então, eu multiplico por 2, o que me dá 2V seno de φ sobre G. Tá? Isso é o tempo total. Lembra que a gente falou que o tempo é um só para os dois eixos? Então, vamos fazer o quê? Ora, vamos jogar esse tempo total aqui, ó, que nós acabamos de achar,
aqui, né? O que é que a gente vai fazer aqui então? Vamos, né? O tempo total de subida, né? O tempo total de subida e depois de descida em y vai ser igual ao mesmo tempo que no x, né? Eu tenho, né, o alcance máximo, tá bom? Os movimentos acontecem, né, no mesmo tempo, apesar de serem independentes, o tempo é o mesmo. Então eu vou jogar aqui agora esse ΔT que eu encontrei, né, de subida e descida, tempo total, aqui, na fórmula do alcance, que está aqui ainda, né, por ser desenvolvida. Vamos ver no que é que dá. Ora, isso vai me dar aqui alcance, é V, cosseno φ, vezes o tempo aqui, ó, que eu vou substituir aqui. E esse tempo é quem? 2V aqui, seno φ sobre G. 2V seno φ sobre G. Moçada, olha aqui uma coisa interessante. Deixa eu diminuir aqui. Aqui eu tenho, né, V e V também. Isso me dá V quadrado, né? E agora, reordenando aqui esse cosseno, seno e 2, eu posso dizer que cosseno φ, 2 seno φ é a mesma coisa que 2 seno φ, cosseno φ. Maravilha. Agora vamos lembrar um pouquinho de trigonometria. Lembra na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá? Seno A, cosseno B cosseno A. Isso era o quê? Era o seno de A mais B. Seno A cosseno B mais seno B, cosseno A. Galera, o que é que acontece se eu tiver, em vez de A mais B, eu tiver A mais A? Ora, eu vou ter, né, se A for igual a B, né, B igual a A, eu posso dizer que seno A cosseno B é seno A cosseno A, seno A cosseno A. Isso me dá o que então? Ora, seno A cosseno A e seno A cosseno A vai dar 2 seno A cosseno A. É ou não é? E, né, eu posso então afirmar que seno de A mais A, né, é o seno de 2A, né, que vale isso aqui. Sacou? Ó. Aqui, né? Percebeu onde é que eu quero chegar? Ó, olha só, vem comigo. 2 seno A cosseno A é ou não é esse mesmo padrão aqui, ó? 2 seno φ cosseno φ. Concorda? Ó, seno, cosseno 2, seno, cosseno e o 2. Portanto, moçada, esses 2 seno φ cosseno φ pode ser reescrito como, seguindo aqui o meu modelinho, ó, seno de 2A, aqui vai ser seno de 2φ. É ou não é? Sacou? Ó, aqui teremos seno de 2φ. E essa, galera, é a minha fórmula final do alcance. Beleza? O alcance, então, é a velocidade inicial ao quadrado, vezes o seno de 2φ, φ é o ângulo que ele me dá, né, sobre G. Bacana. E para achar a fórmula da altura máxima, vou usar quem? Vou usar alguma das equações aqui, né, do eixo Y. Lembra? Aqui em X, ó, só tem essa equação. Em Y tem 3, né? Bem, vamos usar, sabe o quê? Vamos usar Torricelli. Torricelli vertical aí, né? Vamos ver no que é que isso dá. Vou limpar aqui. Isso vai me dar o quê? Ora, Vy ao quadrado. Se a altura é máxima, nós já sabemos, né? Concordamos que, olha só, na altura máxima, Vy é zero, né? Afinal, o corpo para, né, para então inverter o sentido, né? Ele sobe até o determinado limite e depois começa a descer, né? Então, Vy na altura máxima, aqui ela é zero.
Bacana. Então, vou dizer que aqui eu tenho um zerão, né? Isso me dá o quê? Jogando esse 2G ΔH para lá, tem o quê? 2G. O ΔH é o próprio Hmax, né? 2G Hmax é igual a V0Y ao quadrado. Isolando o Hmax, tem o V0Y ao quadrado sobre 2G. Nós sabemos quem é V0Y, né? Fizemos toda uma análise trigonométrica, né? Com as funções, né? Seno, cosseno, tangente. Descobrimos que V0Y, né? Dada a decomposição do vetor velocidade inicial, inclinado, né? É V seno de φ. Mas ele está ao quadrado aí, né? 2G. Esse quadrado, lá da matemática básica, nós sabemos, ele pega tanto o V quanto o seno, né? Isso vira então o quê? V quadrado seno quadrado de φ. E isso aqui, moçada, é a nossa fórmula da altura máxima. V quadrado seno quadrado de φ. Está aqui. Altura máxima. Está aqui. Alcance máximo. Né? E esse é o estudo do movimento, né, parabólico, né, que é realizado por um corpo lançado obliquamente. O que é que a gente pode aqui destacar? A relação que existe, né, entre a cinemática e a dinâmica, as forças, as leis de Newton. Né? Mais uma vez eu destaco. Força resultante em Y vai ser a massa vezes a aceleração em Y. Né? E a força resultante em Y, que é o somatório de todas as forças que agem no eixo Y, era tão somente o peso. Né? Mas peso, você sabe, é massa vezes a gravidade. Dessa igualdade, chegamos que a aceleração em Y era a própria gravidade. Né? E, por fim, né, da análise da segunda lei de Newton no eixo X, né, descobrimos que em nenhum instante, né, aquele corpo, né, sofria forças horizontais. Né? Não havia forças horizontais. Né? Tinha velocidade, né? Mas força não. Força, só o peso, sempre, né, totalmente vertical, portanto, atuante no eixo Y. Né? Dessa ausência de forças em X, concluímos que o somatório das forças em X, que é igual à força resultante em X, né, que também é igual à massa vezes a aceleração em X, né, era zero. Se a força resultante é zero, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, ora, é óbvio que a minha velocidade será constante, o que nos deu um movimento retilíneo, uniforme, no eixo X, sacou? Galera, vamos agora, né, estudar um pouco de plano inclinado. Ó, se liga. Falei para vocês que decomposição de vetores, né, ia ser extremamente importante, né, pra gente. Opa, tá aí, agora ficou legalzinho. Deixa eu até aumentar aqui um pouco. Pronto. E vamos ver aqui como é que a gente consegue brincar com esse plano inclinado. Galera, questões de plano inclinado vão sempre trazer um plano, né, com um ângulo que vai ser dado aqui, ó. E sobre esse plano, naturalmente, estará um corpo, né? Pode ser um bloquinho, pode ser um carro, pode ser qualquer coisa que a questão te diga, né? Não vai fazer diferença. A análise das forças vai ser sempre a mesma. Vamos lá. Quais são as forças, né, que agem nesse bloquinho aí? Moçada, sempre, né, se está no campo gravitacional terrestre, teremos a força peso. Se está tocando no plano, temos perpendicular à superfície de toque, de contato, uma normal. É ou não é? E agora, né, nos deparamos com um problema. Uma das forças está inclinada. O que é que a gente faz agora? Simples, vamos decompor, né, a força que está inclinada. Para isso, a gente tem que eleger, né, o eixo, né, vertical e horizontal. No caso do plano inclinado, galera, nós sempre vamos definir o eixo assim, ó, de modo que
o eixo X, né, esse aqui é o Y que eu estou fazendo, né, o X fique, né, alinhado com a superfície do plano, sacou? Então o nosso eixo aqui, vou desenhá-lo, fica sendo assim, ó. Fica sendo dessa forma. Vou dizer que o meu sentido crescente em X é para cá e o meu sentido crescente em Y é para cá, tá bom? Elegido esse eixo, eu consigo agora, né, decompor uma das forças. Qual? A que está inclinada em relação ao eixo, né? Obviamente, a que está inclinada em relação ao eixo é o peso, né? E galera, preste atenção, ó. O fato de eu ter desenhado o eixo, né, vertical aqui um pouco mais distante, né, da origem da minha força peso, né, não impede, né, de eu decompor ela considerando que ele está aqui, ó, tá? Esse plano XY que eu desenhei é só, né, para me saber, né, as orientações crescentes, né, os sentidos crescentes de cada eixo e também para que eu, né, utilize ele como um padrão para a decomposição de vetores. Mas, na real mesmo, moçada, isso aqui é só para mostrar, né, o padrão de plano que eu estou adotando. Quando eu vou decompor uma força, né, eu coloco, né, o eixo aqui nela mesma. Aqui seria então o meu Y e aqui seria então o meu X, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Ó. Aí nós sabemos, né, já, ó, como é que eu decomponho? Ora, eu faço componentes perpendiculares entre si e eu sei que aquela que está colada no ângulo vai ser, né, P cosseno. Vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Aqui, apontando para dentro do plano, eu vou ter P cosseno. E aqui, P seno. Por que fica assim? Por uma questão de geometria plana, moçada. Se liga aqui, ó. Esse é meu plano. Aqui é um ângulo dado. Concorda comigo que se eu puxar aqui, ó, uma reta, vou mudar aqui esse P seno aqui. Se eu puxar uma retinha daqui, né, bem daqui assim, só para que fique mais claro de visualizar, eu vou trazer os vetores aqui, né, um pouco mais para baixo, para me alinhar aqui com a reta que eu tracei, ó. Pronto. Só para que a gente consiga perceber um detalhe. Ó. Concorda comigo que esse ângulo φ que me é dado aqui também está presente aqui, ó? Eles são, né, ângulos alternos internos, esses dois aqui, ó. Portanto, aqui eu também tenho φ. É ou não é? Tá? Então eu vou dizer, ó, que aqui, na minha análise, eu também tenho φ. Mais do que isso, observe que aqui, ó, eu tenho, entre a reta que eu puxei, né, perpendicular aqui à base do meu plano, né, que é essa retinha amarela, eu também tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus entre ela e o peso, né? Ou seja, é como se meu peso estivesse aqui, ó, e eu tenho aqui 90 graus. É ou não é? Agora, moçada, observa uma coisa. O meu peso está aqui e as componentes do peso são perpendiculares entre si também. Uma está assim e a outra, né, está assim, ó. Entre elas, um ângulozinho reto. Ora, vem cá. Se esse ângulo bem aqui, ó, é reto, né, é porque a φ que está aqui, ó, tá vendo? φ, né, está, né, somado com esse outro aqui, ó, né, e os dois juntos dão 90, portanto, né, aqui é 90 menos φ. É ou não é? Sacou? Ó, φ está aqui e aqui, por serem alternos internos, e como aqui, ó, é um ângulo reto, tenho então, né, esse aqui, ó, é 90 menos φ. Se aqui é 90 menos φ, mas este vetor faz 90 graus com esse, né, como nós aqui indicamos, ó, olha aqui, né? Então 90 menos φ mais esse ângulo aqui também tem que dar 90, né? Vou chamar aqui de θ. Ora, 90 menos φ mais θ é 90. Preste atenção, moçada. Eu vou ter então o quê? Ó, θ menos φ, né? Ó, aqui. Jogo esse 90 para lá subtraindo, vai me dar zero. Por quê? Porque θ é igual a φ. Sacou? Então esse tetinha bem aqui, ó, ele é o próprio φ. Percebeu? Então,
eu vou dizer que bem aqui, ó, eu tenho, né, φ. E você já sabe, né, que a componente que está colada com o ângulo, olha só, colada cosseno. Colada cosseno, é ou não é? Então, isso aqui, ó, essa componente é P cosseno φ, enquanto essa é P seno φ. Beleza? Vou voltar. Fizemos uma análise geométrica, né, aqui da situação, só para encontrar o ângulo φ ali também. Vou voltar as minhas forças para os seus locais originais e continuar aqui a brincadeira. Ó, beleza. Depois que eu decomponho a força, você já sabe, eu não considero mais ela, né? Ou eu brinco com ela, ou com suas componentes. Vou aqui usar suas componentes. E agora, galera, observa. No meu eixo Y, no meu eixo aqui perpendicular à superfície do plano, né, que foi esse aqui. Lembra? Definimos aqui Y e aqui X, né? Nesse eixo não existe movimento, moçada. Repara que o meu bloquinho nem sobe nem desce aqui, ó. Nesse eixo aqui ele está paradão. Eu vou sempre estudar os eixos, né, isolados, tá? E depois eu junto, né, o estudo de cada eixo para ver o que é que dá. Mas aqui eu já sei, ele está parado. O meu bloco pode descer aqui, ó. Ele se desloca no eixo que eu adotei como, né, X. Mas aqui eu sei que ele está parado, né? E se ele está parado, galera, vem comigo. Concorda comigo que força resultante em Y vai ser massa vezes a aceleração em Y. Está parado, portanto, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, só me resta resultante igual a zero. Ora, a resultante, você sabe, é o somatório de todas as forças, né? Então, resultante em Y é o somatório de todas as forças atuantes em Y, né, que nada mais é do que a soma de todos os vetores força. Vamos lá. Quem são os vetores força que atuam aí no eixo Y? Normal e P cosseno, é ou não é? Lembre que eu defino o sentido como crescente e devo, né, colocar os sinais, cresce para cá, dos vetores conforme, né, eles apontam a favor ou contra. Normal está a favor, P cosseno contra. Somo todos, né? Digo então que somatório de todas as forças em Y, que é a própria resultante em Y, vai ser normal, mais, ó, é um somatório, mais, só que o peso está contra, então, menos P. Daqui sai menos P. Mas o somatório em Y é zero, porque é a própria força resultante. Se está parado, não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem resultante. Ora, então aqui fico com zero e isso me leva a normal igual ao peso, né? Elas são iguais em módulo, tá bom? Posso dizer então que o módulo da normal é igual ao módulo da P cosseno φ, né? Não são forças iguais porque, como força, né, normal e P cosseno são vetores que têm cada um, né, sentidos opostos, apesar de terem a mesma direção, né? Podem ter mesmo módulo e mesma direção, mas os sentidos estão opostos, né? Então, isso faz deles vetores diferentes. Mas, em módulo, né, são iguais, e é por isso que a resultante em Y é nula. Sobra agora a análise do eixo X, né? Em X, a resultante é o somatório de todas as forças que atuam nele. Então, somente P seno φ. Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar, moçada, somatório, né, das resultantes em X. Aqui, ó. Somatório das resultantes em X é a massa vezes a aceleração em X. A resultante em X é o somatório, né, como a gente já falou, e o somatório de todas é tão somente o P seno, é a única, né? Então, P seno φ, né, vai ser igual a massa vezes a aceleração em X. Ocorre que o P, né, que é o peso, é massa vezes a gravidade. Então tem mg seno φ igual a massa, aceleração em X, massa, vai-se embora com massa, e eu tenho então que a minha aceleração em X vale g seno de φ. Moçada, é assim que a gente resolve questões de plano inclinado, tá? Vale destacar que nas questões o que é que vai acontecer? Para que elas fiquem mais interessantes, né,
o enunciado vai trazer sempre alguma força, né, que busca equilibrar esse corpo aqui. Pode ser uma tração, né? Tem aqui uma corda que segura esse bloco. Pode ser uma força de atrito, tá? Que surge contra, né, a tendência de descida desse bloco, tá bom? Mas a análise das forças no plano inclinado é essa, né? No eixo Y temos resultante nula, porque o corpo nele não se move. No eixo X, né, teremos, né, a depender do caso, resultante nula ou não. Se ele estiver parado aqui, ó, também, né, teremos resultante nula, né? É o caso, por exemplo, de uma força de atrito, né, que anula P seno θ para cá, fazendo com que o corpo não se mova também em X, né? Mas as forças atuantes serão essas aqui, ó, né? Desconsiderando outra, né, tração ou atrito que esteja aí presente, tá bom? Fizemos aqui a análise geométrica, né, para entender por que essa componente do peso que aponta para dentro do plano é que é P cosseno, né? Aqui ela, ó, P cosseno. Esse ângulo, lembre-se, ele é sempre dado, tá bom? E vamos agora aproveitar e estudar um pouco de atrito, né? Vou colocar aqui um atritozinho aqui para que a gente analise a força de atrito. Ora, força de atrito, galera, é sempre μ vezes A normal. Essa é a fórmula de atrito. Existiram dois tipos de atrito: o atrito estático, né, máximo, parte estático máximo, e o atrito cinético ou dinâmico, né? A fórmula é a mesma, só muda o nome do coeficiente aqui, ó, μ cinético vezes A normal, e aqui μ estático vezes A normal. Sobre a força de atrito, galera, eu queria destacar aqui uma coisa interessante, que é o gráfico, né? O gráfico de como essa força de atrito se comporta, né? Em função de quê? Em função de outra força qualquer que esteja, né, sendo ali contrária a ela. Vocês vão entender agora quando eu desenhá-lo. O gráfico da força de atrito, moçada, ele fica mais ou menos assim, ó.